E eu gostaria, pastor Jamel, que o senhor se sentisse como o senhor estivesse lá na sua igreja, tá bom? Se sentisse bem à vontade aqui. Os baianos são gente boa, gosta de comer uma farinhazinha. Se achar uma pimenta assim para colocar na muqueca, viu? Baiano aqui é tudo gente boa, viu? Então o senhor fica à vontade e com certeza Deus vai abençoar ricamente a cada um de nós através do ensino da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Please tomar assento. Para mim é uma satisfação estar participando deste terceiro congresso de Escola Bíblica Dominical e da Levi, Assembleia de Deus, em Vitória da Conquista. Eu estava saindo de casa hoje pela manhã, estava bem frio em São Paulo, e a minha esposa disse: mas você não vai levar um casaco? Eu digo: por quê? Eu estou indo para a Bahia. Então, principalmente de paletó, mas descendo do avião, eu já comecei a sentir o frio. E falando com ela, ela riu. Eu disse: eu não te falei. Eu não sabia que baixava também a temperatura, viu? Então estou me sentindo em casa aqui. Quero de antemão agradecer ao pastor Davi pelo honroso convite, a irmã Lucineide, que tivemos os contatos, o pastor Alceu, que buscou lá no aeroporto e agora no hotel, e a todos vocês, professores, irmãos que estão aqui participando deste encontro. Nosso tema, ensino bíblico transformador, vai estar na página 6 da sua apostila, que gostaria que você acompanhasse, mas eu gostaria de ler 2 versículos bíblicos. O primeiro está no livro de Deuteronômio, capítulo 31 e versículo de número 34. Vocês poderão acompanhar. Aqui do lado, muito bom. E em seguida leremos o versículo de Hebreus, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 34. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Este é o papel da Escola Bíblica Dominical: ajuntar todo o povo, homem, mulheres, crianças, estrangeiros e todos que estão dentro das portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mais uma vez falando do ensino da palavra, e diz o texto: porei as minhas leis no seu entendimento, ou seja, na sua mente, e em seu coração, sede das emoções, as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O homem, ele é formado de uma tricotomia: espírito, que é a essência do homem, a alma e o corpo. A alma, ou a psique humana, ela é composta do intelecto, do sentimento e da vontade. Através do intelecto nós pensamos, através do coração, sede das emoções, nós sentimos, e a partir disso nós tomamos as nossas decisões, ou nós agimos. Quando fala-se da palavra de Deus sendo ensinada, é muito importante observarmos
que não podemos apenas alcançar o intelecto dos nossos alunos, precisamos alcançar também os seus corações. Quando nós alcançamos o intelecto ou apenas a razão, nós confirmamos e até entendemos, mas não colocamos em prática. E o verdadeiro aprendizado ocorre quando, na verdade, a pessoa ela consegue pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Então a palavra ela é escrita primeiro no entendimento, através do pensamento, através do intelecto, compreendemos, mas precisamos fazer com que esta palavra ela desça ao coração. Eu diria que é fundamental que consigamos impactar a vida dos nossos alunos, principalmente quando se trata da criança, do adolescente. É muito importante nós nos preocuparmos em causarmos impacto. Hoje, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de alcançar, principalmente a criança e o adolescente, porque esta geração, ela simplesmente tem desviado a sua atenção para a tecnologia. É comum nós termos uma criança, principalmente criança ou adolescente, com o smartphone na mão. E nós sabemos que isto tem tirado muitas vezes o interesse até deles quererem vir à igreja. E eu costumo dizer que hoje nós precisamos pensar no ensino que, na verdade, para uma geração digital, nós tenhamos também algumas técnicas, tenhamos também alguns métodos digitais para alcançar esta geração e estimulá-las. E precisamos levá-las a uma vivência, porque é através deste vivenciar que ocorre um processo de transformação. O conhecimento, ele se dá à medida que nós usamos o nosso intelecto e compreendemos. E isto é possível a partir de que, no momento em que nós inculcamos a palavra. Por isso que o texto bíblico anterior, ele fala de ensinar, fazer com que as pessoas elas pratiquem. Então eu ouço a palavra e eu consigo compreender, assimilar, mas isto não estará completo se não houver um impacto na vida daquela pessoa que a leve a uma vivência. E a vivência é algo que ocorre a partir do momento em que a pessoa ela ouviu e agora ela consegue pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Então, caros professores, precisamos impactar a vida dos nossos alunos. E nós veremos isso a partir do resultado do nosso trabalho, que é a transformação de vida deles. É quando conseguimos alcançar o âmago dos seus corações e aí podemos ver realmente uma mudança de vida. A escola dominical, ela não pode ser vista apenas como um departamento da igreja, mas como a própria igreja ministrando o ensino bíblico metódico e sistemático. Ela é tão importante que se confunde com a própria essência da igreja. Então a escola dominical, ela precisa ser vista como uma escola. Eu fico feliz quando vejo igrejas como esta investindo na educação cristã, quando eu vejo pessoas interessadas na educação cristã. Infelizmente estamos em uma época em que as pessoas elas são atraídas, elas são arrastadas para os grandes movimentos. Quando se tem apresentações artísticas de cantores e etc, e simplesmente as pessoas elas são levadas, elas são atraídas para isso. E quando se trata muitas vezes do ensino bíblico, nós temos um número reduzido de pessoas interessadas. Mas eu louvo a Deus por esta multidão que vejo aqui nesta noite. Isto é sinal de que esta igreja é instruída, e a igreja que ama o ensino da palavra é uma igreja sadia, é uma igreja abençoada, é uma igreja que cresce com base, que tem raízes,
é uma igreja que não se desvia com os ventos que surgem, mas uma igreja firme, porque é uma igreja que ama o ensino da palavra de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos preocupar com o ensino da palavra. Então, observamos, irmãos, que a relevância da escola bíblica dominical. Então, colocamos aqui o conceito ensinar a palavra de Deus viva e eficaz no conceito educacional cristão, articulando o articulado da missão para a qual é intencionada. Mais do que nunca hoje, a igreja precisa pensar no ensino bíblico, e este ensino aliado à família. No final estarei apresentando um material que nós criamos, preocupados exatamente com isso. Nós vivemos um momento de grandes mudanças, e a geração atual é uma geração que está tendo pouco contato com a Bíblia, e há uma preocupação muito grande com isso. Hoje, inclusive nos lares, nas famílias, existem muitos lares onde a Bíblia Sagrada ela não é mais lida. Não existe mais um culto doméstico, não existe um contato ali direto com a palavra de Deus. Isto acontece por conta das mudanças que o mundo vem passando nas últimas décadas. Eu destaco a década de 1980 como sendo um divisor de águas. Eu vejo o mundo antes dos anos 80 e o mundo pós anos 80. O que aconteceu nesta década de tão importante? Eu poderia passar a noite inteira aqui falando apenas sobre coisas que aconteceram naquela década que mudaram a história da humanidade. Eu sou professor universitário e tem uma aula que eu dou e eu falo 4 horas só sobre a década de 1980. Mas só destacando alguns pontos aqui, eu diria o seguinte, que um dos fatos relevantes que aconteceu naquela década foi a globalização, quando os países eles abrem as suas fronteiras para o mercado comum, e isso fez com que ocorresse o avanço da tecnologia. Foi na década de 1980 que o mundo passa por uma transformação brutal, quando durante 40 anos após a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos sobre a égide de uma Guerra Fria, onde o mundo estava dividido em 2 blocos, era o bloco capitalista e o bloco socialista. Mas naquela década ocorreu a falência do socialismo e a dissolução da União Soviética. Foi na década de 1980 que caíram os muros de Berlim, indicando que a Guerra Fria havia acabado. Mas o mais importante que começa a acontecer naquela época é o que eu chamo de revolução das comunicações. Porque foi na década de 1980, quando as famílias passam a ter mais acesso à informação. Porque, por exemplo, na minha infância, quando eu tenho a oportunidade de falar para adolescentes, jovens, e eu falo um pouco da minha infância, eu tenho 56 anos, e eles riem porque parece que eu sou Matusalém. Parece que o que aconteceu foi na pré-história. E eu digo para eles, olha, na minha época de infância, eu não fui criado vendo televisão, eu não fui criado com games, eu não fui criado com nada disso, não tinha nada disso. E eu digo para eles, na minha cidade, nós tínhamos acesso apenas a um canal de TV, naquela época, que era a Rede Tupi de televisão, que eles nem conhecem mais, né, que não existe mais, e eles dizem, está vendo, parece a pré-história. E a TV era em preto e branco, e eram raríssimas as famílias que possuíam o aparelho de TV. Ou seja, até os anos 80, a televisão não era popular. Ou seja, as massas, as pessoas, as famílias não eram influenciadas pelos meios de comunicação. E eu costumo dizer que a minha geração foi uma geração que teve pouca informação. Entretanto, a partir dos anos 80 e principalmente nos anos 90, aí vem o microcomputador, em seguida o celular, e logo em seguida a internet, embora fosse internet de escada, mas começa ali a grande revolução da história da humanidade. E resumindo, hoje, uma criança, ela tem na palma das suas mãos informações que passaria o mundo, ou seja, todas as gerações atuais não teve essa informação que uma criança tem. E é assustador. Eu
Algumas semanas atrás fui visitar uma família amiga e eles têm um filhinho, uma filhinha de 2 anos de idade. E eu vi que a menina estava com um celular na mão e de repente aquela garotinha, ela deitou-se assim, cruzou as perninhas e ela pegou o celular e disse: ok Google, e em seguida ela disse: pintinho amarelinho, e apareceu lá o link e ela clicou e ela abriu lá. Uma criança de 2 anos, sem a ajuda de um adulto, ela entra no link que ela quiser. Basta ela dizer a palavra mágica, aquilo que ela quer. Essa é a geração atual que nós estamos vivendo, e isso tem realmente trazido consequências muito drásticas. Por quê? Porque hoje a geração atual tem excesso de informação e não sabe o que fazer com esta informação. E aí nós precisamos despertar nesta geração o interesse por este livro, pela palavra de Deus. Aleluia. Porque é este livro que transforma. O tema deste congresso fala de transformação, e não existe transformação sem a palavra de Deus. E nós precisamos despertar isso. E nós observamos que a escola bíblica dominical, ela é relevante, porque a escola bíblica dominical, ela alcança todas as pessoas, independentemente da sua faixa etária, desde a criança no berço até a pessoa que está na terceira idade. E precisamos cada dia mais nos preocupar em levarmos a palavra de Deus, mas impactando a vida dos nossos alunos. Quando analisamos o valor da educação cristã, observamos que o mais importante não está no modelo de educação adotado, mas na aplicação de uma educação pautada nos princípios bíblicos. Esta é a diferença. Por quê? Porque nós ensinamos a Bíblia, nós ensinamos a palavra de Deus. Então existem métodos, técnicas que são ensinadas. Eu mesmo já escrevi alguma coisa sobre isso. Eu trouxe material, inclusive tem um livro didática cristã, que pode ser usado, tem técnicas dinâmicas, enfim, que pode ser usado, sim, mas isto são apenas meios para que se conheça mais profundamente a palavra de Deus, para que se desperte o interesse pela palavra de Deus. Então o ensino, ele é um ministério da igreja. Tem um autor americano, Kierkegaard, que ele diz que existem pelo menos 7 ministérios da igreja. E desses ministérios ele coloca que a educação, ela abrange os 3 principais ministérios. Ele coloca o primeiro, que é o ensino contínuo do corpo de Cristo. Então a igreja, ela tem como missão edificação, edificar, ensinar. A igreja evangeliza, a igreja prega, mas a igreja, ela faz um trabalho que é de edificação, e isso acontece a partir do conhecimento da palavra. Segundo, o discipulado, e nós observamos mais uma vez o ensino faz parte do discipulado. E o terceiro, o treinamento de novos crentes, que são os ministérios da igreja. Os outros são comunhão, oração, serviço, proclamação e testemunho. Então nós temos ministérios na igreja, e o ensino da palavra, ele faz parte destes ministérios. Então nós precisamos cada vez mais nos aprofundarmos no conhecimento bíblico da palavra, para podermos ensinar. Podemos primeiro, começando conosco mesmos, abrangendo o conhecimento, e a partir disso ensinarmos aos outros, porque este é o papel principal da igreja. E observamos que a educação cristã, ela é fundamental, porque ela desenvolve uma consciência que orienta a conduta do cristão à palavra de Deus. Vou repetir. Ela desenvolve uma consciência
que orienta a conduta do cristão à luz da palavra de Deus. Eu diria que a consciência ela está acima da razão. Por quê? Partindo do princípio, como nós colocamos, da psique humana, o intelecto está ali a razão, o sentimento e a vontade. E muitas vezes nós agimos pela emoção. Por quê? Porque nós somos dotados de emoções. E são as nossas emoções que nos impelem muitas vezes a fazermos determinadas coisas. Mas Deus é tão sábio que Ele nos deu razão. Porque se nós fôssemos agir apenas pela nossa emoção, nós estaríamos sempre fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E às vezes imagina uma pessoa que ela está simplesmente com raiva e ela age pela raiva. Ou uma pessoa que ela está simplesmente eufórica, ela vai agir apenas pela sua furia, ela não pensa, então ela vai gastar mais do que devia. Mas existe a razão, e a razão ela controla exatamente as nossas emoções. Quando nós trabalhamos a questão da inteligência emocional, nós trabalhamos esse equilíbrio entre razão e emoção. Mas muitas vezes, mesmo tendo a razão, mesmo pensando, nós somos traídos pelas nossas emoções. E nós somos impelidos, às vezes, a ações ou atitudes. É aí que nós temos uma consciência. E essa consciência, ela está relacionada aos valores que nós recebemos. É aquilo que nós aprendemos como certo e errado. É aquilo que vai pautar as nossas vidas, na nossa conduta, no nosso comportamento, porque nós temos uma consciência. E quando nós não usamos a consciência, ou seja, uma pessoa que ela se distancia de Deus, é como se ela perdesse essa parte, que faz mais parte do espírito do homem. E quando ele perde isto, ele fica suscetível ao erro, ao pecado, porque a sua consciência já não mais grita. Mas quando nós usamos a palavra de Deus, a palavra ela toca no coração, ela vai arrasando o homem, e ela forma, ela desenvolve esta consciência. Aí eu vejo a importância do trabalho do professor da escola dominical. E eu iniciei dizendo que nós precisamos não apenas alcançar o intelecto dos nossos alunos, mas nós devemos impactá-los. E nós impactamos quando desenvolvemos esta consciência. E como fazer isso? Como eu coloquei, levando a pessoa a uma vivência. É quando eu desperto nela, eu faço com que ela perceba e ela entenda o que são valores, o que isto é certo e o que é errado. Eu me lembro de uma ocasião que estava em Curitiba, era um evento como esse de escola dominical, e eu sempre conto esse exemplo, porque me marcou profundamente. E na programação acho que domingo à tarde, não lembro, foi do sábado à tarde, eu estava na programação livre, e um casal, pastor e esposa, me convidou para ir dar uma palestra para os adolescentes da igreja. E quando eu estava indo a caminho, a esposa do pastor disse: pastor, eu queria que o senhor abordasse o tema ficar. Por quê, pastor? Está uma praga na igreja. Olha, que tem de menino, menina ficando. Eu parei, eu disse: mas o que eu vou dizer? Meus filhos, não fiquem. Que diferença isso vai fazer? Eu fui no caminho orando, dizendo: Deus, me dá uma direção para que eu possa impactar a vida desses meninos. Como é que eu posso tocá-los? E Deus me fez, na hora assim, me veio uma ideia. Eu cheguei para a irmã e disse: irmã, seria possível, irmão, conseguir 2 laranjas para mim? Uma com casca e outra sem casca? Tá bom, eu quero que a irmã tire a casca até a perna, e a outra com casca. Tá bom. E então, cheguei lá, eu tinha na época aquele livro Meu Abrindo de Jogo com Adolescente,
E era uma garotada assim, tinha uns 70, 80 adolescentes. Eu peguei o livro e perguntei: quem quer ganhar esse livro? Então tudo bem, eu vou passar aí para vocês 2 laranjas. Vocês vão olhar essas laranjas, vão analisá-las e depois fazer perguntas sobre elas. Vocês podem apertar, não esprema, mas pode apertar, pode cheirar, se quiser passar no cabelo para sentir a textura, né? E adolescente faz mesmo. E eles ficaram curiosos. Enquanto isso, eu fui para uma lousa e comecei a perguntar para eles o que era ficar. Fui fazendo um conceito junto com eles, conversando, enquanto eles passavam a laranja. Eu observava a curiosidade, eles conversavam entre eles queriam saber o que será que o pastor vai perguntar sobre essas laranjas. De repente, o último me trouxe, e eu aleatoriamente chamei um rapaz e uma moça e disse: vem cá vocês dois. Eu perguntei para ele: qual dessas laranjas você escolheria para chupar? Ele disse: essa com casca. E eu perguntei para a moça: e você? Eu também, eu quero essa daqui. Ele disse: mas vocês não têm faca para descascar. Essa aqui está facinho, facinho. Eu peguei aqui a laranja, abri no meio e dei uma banda para um e para outro. Ela disse: não, pastor, eu não quero não. Sei lá onde colocaram a mão, pegaram nessa laranja. E o menino disse: não, pastor, para mim não serve. Passou de mão em mão, para mim não serve. Eu disse: assim é quem fica. Quem fica vai passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão. E na hora que alguém quer um compromisso sério, vai querer quem passou de mão em mão? Não. Aí eu perguntei para eles: vocês querem ser uma laranja com casca ou sem casca? Eles disseram: com casca. Eu digo: então não fique. Nós precisamos fazer com que eles pensem. Às vezes nós levamos a aula pronta. E às vezes quando chegamos na aula, a aula é um espetáculo. O professor prepara o material didático, o professor faz cartazes, ele faz lá slides, ele põe música, ele decora a sala, maravilhoso. E ele chega então com muito entusiasmo, começa então a falar. E ele termina a aula satisfeito e diz: eu dei uma excelente aula. E muitas vezes, todo aquele esforço, esmero dele, realmente não foi suficiente. Por quê? A aula foi bonita, a aula foi bem preparada, foi um espetáculo realmente, mas alcançou apenas o intelecto. Imagina a professora que preparou uma aula e ela vai falar sobre o ecossistema, ecologia, vai conscientizar as crianças sobre o lixo, a reciclagem, e ela decora a sala, faz aquela coisa bonita, e quando ela dá a sua aula, ela pergunta para os alunos: lugar de lixo onde é? Todo mundo grita: na lixeira. Lugar de lixo onde é? Na lixeira. E quando o sinal toca e que a garotada se levanta, ela vê casca de amendoim, casca de bala, ela vê tudo espalhado no chão e diz: e aí? Porque apenas alcançou o intelecto. Mas quando o professor leva o aluno à vivência, e ele vivencia aquilo que ele está ouvindo, isso desperta nele a consciência, os valores do que é o certo e o errado. Não serão as minhas palavras, não são os meus argumentos, não são as minhas experiências, nem o meu testemunho que vai mudar a vida deles, mas é quando eu consigo implementar neles a consciência deste livro sagrado, que é a palavra de Deus. E aí, ao invés de eu chegar já com algo pronto, eu posso ter tudo muito bonito, muito pronto, mas eu começo perguntando para eles: o que vocês pensam sobre isso? É aí então que quando você ouve, principalmente se são juniores, adolescentes, jovens, principalmente o adolescente, o jovem, o
conta da tecnologia, então eles têm. E às vezes filhos chegam para os pais e dizem: meus pais são ultrapassados. Por quê? Porque não sabem mexer no celular. Apanha quando vai mexer lá no iPad. Eles acham que já sabem. Esquecem uma coisa que é fundamental, que é a experiência, a vivência que ele tem. Então, quando você chega para ele, você dá a oportunidade para que ele fale, ele vai se sentir lá em cima. Eu sei. Ele vai te explicar. E você está tendo a oportunidade de ouvir a opinião deles. Aí quando eles terminam de falar, que você percebe que esgotou tudo que eles sabem, que eles viram no WhatsApp, que eles viram lá no YouTube, que eles viram no Facebook, que eles viram lá na experiência deles, dos colegas, agora você diz: vamos ver o que a Bíblia diz? E aí quando você coloca, vamos ver o que a palavra de Deus diz, você confronta a ideia deles com a palavra de Deus. Caro professor, faça com que seu aluno veja este livro como um livro singular, não como um livro comum, mas como a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é poderosa, é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes, como já ouvimos nesta noite, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Faça com que ele veja a palavra dessa forma. Aí o apóstolo Paulo, ele nos mostra que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Faça com que seu aluno veja isso. A escritura, ela é inspirada, ela não é um livro comum. É um livro que não envelhece. Esse livro, ele é fantástico, sabe por quê? Porque este livro, diferente dos outros, que você precisa atualizar. O primeiro livro que eu publiquei foi em 1994, pela editora Candeia, Seu Filho Adolescente e Você. Esse livro, se eu fosse publicá-lo novamente, eu teria que refazê-lo. Porque tem coisas que eu escrevi ali que serviam para aquela geração, mas não serve para essa geração de hoje. Meu livro Aprende o Jogo Adolescente, um dos mais que eu vendi pela Candeia. Esse livro falava para os adolescentes dos anos 90. E esse livro hoje, ele está ultrapassado para o adolescente do ano 2019. Assim são os livros escritos de forma comum. Mas este livro não. Você imaginou que um livro sendo escrito, o intervalo entre o primeiro livro ao último livro, isso aconteceu num período de aproximadamente 16 séculos. Já pensou nisso? É o tempo que a Bíblia foi escrita. Agora você já imaginou o que é um livro escrito por aproximadamente 40 pessoas diferentes e não chocar o que um diz e o que o outro diz? E não só isso, o livro é escrito em épocas diferentes, como nós já colocamos, em circunstâncias diferentes. Imaginou? Esse livro foi escrito no palácio, mas foi escrito na prisão. Esse livro foi escrito por intelectuais como Paulo, por médicos como Lucas, mas foi escrito por homens simples como Pedro. Já pensou nisso? E é um livro que não tem contradições. Você já parou para pensar o que significa você dizer para os seus alunos, dizer isso para os seus alunos, e mostrar por que este livro ele é importante, por que este livro ele tem que ser lido, estudado, e suas palavras precisam ser guardadas, porque este livro é a palavra de Deus. Então é isso que tem que ser posto, colocado. E como nós estamos numa época que eu coloquei desafiadora,
aonde essa geração não quer mais estudar esse livro. Precisamos buscar os meios, orarmos a Deus para despertar neles o interesse por esse livro. E eu coloco aqui os desafios que nós enfrentamos na atualidade. Existe o que eu chamo de tríade da educação. São 3 instituições que elas são diretas ou indiretamente responsáveis pela educação: a família, a escola e a igreja. Diga comigo: família, escola, igreja. 3 instituições que são responsáveis pela educação. A educação começa em casa, com a família. Porém, hoje, com a desestrutura familiar, a família ela vem perdendo o seu papel como agente educador. Isso aconteceu, volto eu para os anos 80. Tivemos um movimento muito forte nos anos 80, que foi o feminismo, que agora ele volta com outra roupagem. Hoje as mulheres nas ruas, desnudas, reivindicando pelo seu corpo, brigando para que seja aceito o aborto, porque ela diz: o corpo é meu, faço dele o que eu quiser, esquecendo-se de que estão cometendo um homicídio do próprio filho. Mas na década de 1980, as mulheres elas foram à rua por mais liberdade, por conseguirem direitos iguais. Não sou contra, e até apoio como um psicólogo, como um profissional, a realização da mulher profissionalmente. E quando Deus criou a mulher, Deus não criou sem inferior ao homem. Não. Deus criou alguém na mesma posição do homem. Por isso que Deus tomou uma parte do homem. Deus poderia ter criado a mulher do mesmo jeito que o homem. E Deus então formou a mulher, soprou na sua narina e deu vida. Poderia ter feito? Poderia. Mas a Bíblia diz: Ele tirou a costela do homem. E dessa costela Ele formou a mulher. Por quê? Um dos princípios é este: homem e mulher são iguais. Agora tem papéis diferentes. Os papéis são diferentes. Então naquela briga, tem um livro escrito por uma jornalista, 40, a Idade da Loba, e ela traz ali 90, parece que 98 depoimentos de mulheres daquela época. E você vê as quarentonas dos anos 80. Você vê empresárias, você vê atrizes, você vê domésticas, você vê, enfim, várias mulheres. E na maioria delas, elas estavam chutando baldes. Elas estavam dizendo assim: fora o casamento. E foi na década de 1980 que foi aprovada a emenda Dante de Oliveira, que legalizou o divórcio no Brasil. Então o mundo estava sendo transformado. E hoje nós colhemos os frutos daquela luta. Hoje o índice de divórcio tem sido uma lástima neste país. As pessoas já casam-se com a probabilidade de se separarem. Já existem países como o México, onde o casamento é um contrato social que é feito por tempo determinado. Você vai no cartório e você casa, e você faz um contrato por 5 anos, um contrato para 10 anos. Terminou o contrato, pode ser renovado ou não. Imagina que a forma de pensar a família hoje tem sido uma desgraça. E a gente vê o resultado disso, a desestrutura familiar. O que está acontecendo? A educação, o ensino de valores, a formação de valores morais e espirituais nas famílias estão completamente comprometidas.
Infelizmente hoje, problemas que parece de que só acontecia há algumas décadas fora dos portões da igreja, hoje acontecem aqui dentro da igreja. São os divórcios, suicídio, mutilações. Eu, como psicólogo, eu tenho uma clínica em Campinas e estou clinicando há 27 anos. Então trabalho com casais, trabalho com adolescentes, jovens, faço atendimento. É assustador, porque eu nunca vi na minha vida tantos casos hoje de mutilações, de depressão entre pessoas cristãs, filhos de crentes, como nós estamos vendo na atualidade. Há umas 3 semanas eu recebi uma garota com 11 anos de idade, filha de um médico muito conceituado na região. E essa garota, ela vinha se mutilando, e naqueles dias ela tinha tentado suicídio. E nós perguntamos por que isto está acontecendo com os filhos de crentes. E uma das coisas que a gente observa primeiro, a desestrutura familiar e a falta de Deus, da palavra de Deus dentro desses lares. Então, se a família ela vem perdendo este papel, vamos encontrar pais como certo dia eu atendi um pai desesperado que levou seu filho para que eu atendesse. Com 14 anos tinha um garoto, e esse garoto envolvido com drogas, e ele praticava furtos. Ele chegava à madrugada em casa, muitas vezes drogado, e esse pai, chorando no consultório, ele diz: pastor, eu não sei o que fazer com meu filho, não sei se amar, não sei se bato, não sei o que fazer. E eu olhei para aquele pai desesperado, triste, aflito, abatido, e eu perguntei a mim mesmo, um homem zarrão, e eu dizia: Deus, se o pai que criou o filho, que saiu das suas entranhas, ele não consegue lidar com este garoto, quem vai conseguir lidar? E aí eu comecei a colocar para ele exatamente aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos um Deus que é capaz de fazer. E eu falei para ele que a solução estava aquele garoto ter um encontro com o Senhor Jesus, e que esse pai precisava trabalhar isso dentro de casa. Mas pastor, ele não quer ouvir, ele não ouve. Eu digo, independentemente dele ouvir, abençoe seu filho, vai no quarto, quando ele se deitar, põe a mão na cabeça dele, ora por ele, cite versículos, comece a escrever nas portas, em toda parte, no banheiro, escreva a palavra, inculque a palavra na mente dele, porque a palavra é poderosa, a palavra é viva, a palavra vai tocar nele, e a palavra pode mudar a vida de uma pessoa, só a palavra de Deus. E foi assim que Moisés escreveu, falando para o povo de Israel: essa palavra que vocês ouviram, esses ensinos, ensinem os seus filhos, ao levantar-se, ao deitar, caminhando com eles, coloca na testa, escreve na testa, lá nos braços das portas, por toda parte. Isso chama-se inculcar, inculca a palavra de Deus. Então a família, ela vem perdendo esse papel, mas nós precisamos orar pelas famílias, precisamos investir nas famílias. A igreja precisa realmente fortalecer o departamento da família, os casais, os casamentos, para que a gente possa trazer essa família inteira aos pés do Senhor. A segunda instituição é a escola, e a escola foi sempre a grande esperança de muita gente. Nós ouvimos muito nas campanhas políticas, quando era citado a educação como a solução para os problemas sociais.
para os problemas como a violência, o crime. E o Victor Hugo, grande educador, ele diz o seguinte: abrir uma escola é fechar uma prisão. Victor Hugo escreveu isso lá na década de 1980. De lá para cá, muitas escolas, centenas de escolas foram abertas neste país. Entretanto, a população carcerária quadruplicou, ou talvez mais que isso, nesse país. Hoje, a população carcerária do Brasil é o equivalente a uma população de alguns países por aí fora. A escola também fracassou. A escola também, que estava ali para educar, nessas últimas décadas, ela trouxe um desserviço. Ela fez o contrário. Ela passou a deseducar com ideologia de gênero e com tantas outras pragas que foram ensinadas nas salas de aula. Aí nós temos a terceira instituição, que é a igreja. E eu diria para os irmãos dessa noite, a igreja ainda é a grande esperança. Aleluia. Se a família, ela falhou, se a escola falhou, a igreja é ainda a solução. E ela não pode estar alheia à realidade do mundo contemporâneo. A igreja precisa fazer alguma coisa. E quando eu coloco a igreja ainda a grande esperança, por quê? Porque a igreja, ela pode alcançar a família e ela pode criar as suas escolas. A CGADB lançou um projeto estimulando as igrejas a criarem as suas escolas. E eu fiquei feliz em saber, pastor Davi, que Vitória aqui está saindo na frente. E aqui é um projeto de se ter uma escola de ensino fundamental. O nome do Senhor merece ser glorificado. A igreja ainda é a esperança. Nós podemos mudar a realidade não só deste país, mas a realidade do mundo. Com a educação, com a escola bem estruturada e com uma família assistida, uma família bem tratada, uma família que é estimulada a estudar a palavra de Deus. E eu coloco a igreja ainda é a única instituição capaz de mudar esta realidade. Diga comigo, a igreja ainda é a única instituição capaz de mudar esta realidade. Aleluia. Glória a Deus. E eu pergunto, você está dentro? Você está dentro deste projeto? Vamos mudar o mundo, mudar a realidade. Você faz parte deste grupo, deste pilotão de pessoas que se interessam em mudar a realidade. Então diga, Senhor, eu quero me alistar para isso. Eu vou mudar a realidade. Faça isso e Deus vai te usar de forma extraordinária. Se formos capazes de perceber o verdadeiro papel da igreja na terra, poderemos de fato mudar o mundo. Eu vou repetir: se formos capazes de perceber o verdadeiro papel da igreja na terra, poderemos de fato mudar o mundo. A igreja, irmãos, tem uma influência muito forte em todos os sentidos. Por isso que a igreja, ela é odiada por muitos. Porque se não fosse a igreja na terra, isto teria virado uma desgraça total. Quem não lembra daquela cena absurda que aconteceu em São Paulo, lá no museu, quando um ator completamente despido e uma mãe com uma criança leva essa criança a tocar na nudez daquele homem. Isso chocou o país.
Eu lembro quando a revista Veja, ela então fez uma matéria praguejando a igreja, chamando a gente de fundamentalistas e etc, etc, etc. Por quê? Porque a igreja se manifestou contra esse tipo de coisa. Se a igreja não tivesse alerta hoje lá nas escolas, que mesmo assim ainda foi infiltrado muitas coisas, mas estaria lá a ideologia de gênero dentro das escolas. Isso seria uma praga muito grande. Mas a igreja tem um papel fundamental. Nós podemos mudar a realidade do mundo. Nós podemos mudar a realidade do mundo. Diz comigo: nós podemos mudar a realidade do mundo. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós não mudamos, não é porque vamos fazer passeata, vamos fazer ali piquetes e mostrar a igreja. Não, é porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos joelhos para orar e clamar pela nossa nação. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvir a minha voz, e se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus. Então a igreja, ela tem um papel fundamental. E nós precisamos estar alerta, irmãos, porque nós vivemos numa batalha, uma guerra espiritual, e nós precisamos vencer essa batalha. Então eu coloco adiante a mudança de paradigmas que é necessário. Precisamos ter uma educação que leve a uma transformação social. Eu mostro que a igreja precisa repensar sobre o seu papel no processo da educação. Precisamos enxergar a pessoa como um todo. Só promovemos uma educação transformadora se formos capazes de alcançar a pessoa integral, reconhecendo sua dupla cidadania, suprindo suas necessidades espirituais e sociais. Eu pergunto: será que estamos de fato alcançando as pessoas e promovendo uma educação transformadora? Será que estamos fazendo isso? E quando eu trato sobre isso, página 10 da apostila, eu mostro que o desenvolvimento humano ele é realizado a partir de 4 aspectos: físico, mental e emocional e espiritual. Físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, mente, corpo, mente, coração, espírito. Todo o desenvolvimento humano acontece desta forma. Partindo desse princípio, podemos concluir que nós somos seres com 4 dimensões. Primeiro, corpo, que é o físico. Segundo, a mente, que é o intelecto. Terceiro, o coração, que é o sentimento. E o quarto é o espírito, onde jaz a consciência. Estas formam a pessoa integral. Então, quando o professor ele vai ensinar, ele precisa pensar na pessoa neste todo: corpo, mente, coração, espírito. Então eu preciso alcançar a pessoa integralmente. Para impactar a vida de uma pessoa, se faz necessário que alcancemos ela integralmente. Um autor americano, Steve Coven, ele mostra que as 4 dimensões, elas representam as 4 necessidades e motivações básicas de todas as pessoas. Primeiro, viver. Corpo. Viver tem a ver com a sobrevivência. E aqui está praticamente a necessidade básica principal do ser humano: sobrevivência. Por isso nos alimentamos, nós dormimos, descansamos, etc. Aí nós temos em seguida
aprender, que tem a ver com o nosso crescimento. Isso tem a ver com a mente, com o intelecto. O terceiro é amar, ser amado. Tem a ver com relacionamentos, tem a ver com sentimentos. E finalmente, o deixar um legado, que tem a ver com a consciência. Só para entendermos isso, quando nós trabalhamos a questão do corpo, nós mostramos princípios, inclusive bíblicos, em relação ao nosso corpo. O que a Bíblia diz sobre o corpo? O corpo é o templo do Espírito Santo. Eu já vi pessoas colocando o contrário. Essa carne velha tem que ser judiada mesmo, tem que sofrer. Não é a carne, meu corpo, está falando da minha natureza carnal, e não o corpo. Se eu estou com um corpo ruim, eu não tenho ânimo, eu estou doente, eu preciso ter saúde. E aí, o autor ele fala sobre 4 inteligências ou capacidades que possuímos, baseado nesse princípio, o que ele vai chamar de inteligência física, que seria o que é, a inteligência mental, o QI, a inteligência emocional, o que é, e a inteligência espiritual, o que é. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre inteligência física. Ele diz: o que seria inteligência física? A nossa capacidade de gerenciar todo o nosso sistema corporal. Ele coloca o seguinte: imagina uma pessoa que sabe que se comer açúcar em excesso, isso vai trazer problemas para a sua saúde. Ou se ele come gordura em excesso, isso vai trazer problemas para a sua saúde. Ou uma pessoa não cristã que fuma sabendo que o fumo pode prejudicar a sua saúde, e ele faz isto. O que ele está sendo? Tolo, não está sendo inteligente. Então, quando você usa a inteligência física, você desenvolve a disciplina. E na vida nós precisamos aprender a ser bem disciplinados. Então a escola dominical pode ensinar o aluno esses princípios, que é levando a pessoa a ter uma vida bem disciplinada. E aí você vai trazer o que Paulo escreveu aos Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito. E um dos elementos que compõe o fruto do Espírito se chama domínio próprio. Faz parte dessa inteligência. Ele trata em seguida da inteligência mental, que é a nossa capacidade de analisar, de raciocinar, pensar abstratamente, usar a linguagem, visualizar e entender. Então, a inteligência mental que deve ser desenvolvida. Vou pedir, terminando aqui, mas que me ajude com a cabo que está ligado, esse tomada aqui. A inteligência mental está relacionado ao aprender. É quando nós desenvolvemos na pessoa o interesse dela de aprender. E que nós precisamos sempre aprender algo, continuar crescendo. Tem uma aprendizagem, faz parte do crescimento e do desenvolvimento do ser humano. Em seguida, a inteligência emocional, que é o ato, o conhecimento, a autoconsciência, a sensibilidade social, a empatia e a capacidade de nos comunicarmos satisfatoriamente. Eu poderia passar uma noite aqui falando só sobre inteligência emocional. Quando na década de 1980 foi lançado o livro Inteligência Emocional pelo Daniel Goleman, que ele fez uma pesquisa. Foi muito interessante a pesquisa que ele fez. Ele pegou uma amostra de pessoas que estudaram em Harvard durante a década de 1940. Harvard considerada uma das melhores universidades do mundo. E ele então
foi estudar aquelas pessoas, e ele teve uma surpresa. Os mais bem-sucedidos, 40 anos depois de formados, os mais bem-sucedidos não foram os alunos nota 10, os CDFs, mas os alunos medianos. Aquilo chamou a atenção dele. Ele então pega uma outra amostra de alunos que se formaram na década de 1970, ou seja, estavam ainda no mercado de trabalho, e ele vai estudar essas pessoas e descobre que a tendência era a mesma. Os que estavam mais bem colocados no mercado de trabalho não eram os alunos nota 10, os CDFs, eram os alunos medianos. E ele foi estudar a personalidade desses alunos, e foi aí que ele descobriu o que é coeficiente emocional. Ou seja, a inteligência emocional faz a grande diferença. O QI, ele é importante, mas o que é tem uma grande importância no desenvolvimento do ser humano. E ele coloca pelo menos 5 pilares da sua teoria em relação à inteligência emocional. O primeiro pilar ele chama de autopercepção. É quando a pessoa ela tem a capacidade de se autoperceber. É o autoconhecimento, ela se conhecer. Então, quanto mais eu me conheço, melhor me relaciono com os outros. Ele coloca o segundo pilar, ele vai chamar de autocontrole. Ou seja, as pessoas que elas são mais controladas, elas não agem pelo impulso, não são impulsivas, são as pessoas que dão melhor na vida, controle das suas emoções. Terceiro, ele vai chamar de automotivação. As pessoas que elas são impelidas, elas não precisam receber estímulos de fora, elas por si só são motivadas para a vida. E as outras ele coloca a empatia, ele fala sobre a última, as relações interpessoais. Finalmente, ele trata sobre a inteligência espiritual. E eu chamo a atenção aqui em relação a isso, porque a inteligência central mais fundamental de todas é esta, porque ela representa nosso impulso em direção ao sentido e a conexão com Deus, com o infinito. A inteligência espiritual nos ajuda a discernir os verdadeiros princípios que são parte da nossa consciência. E aí nos preocupamos com o legado que nós iremos deixar. Ou seja, como eu quero ser lembrado quando vier faltar aqui. Eu li um livro de um autor americano, muito interessante, não lembro agora o nome do autor, que era Vida e Carreiras. E ele diz o seguinte: o mais importante não é como se começa, mas como se termina. E ele diz: Saul começou muito bem. Ele era tão humilde que no dia da coroação dele, ele estava escondido atrás das bagagens. Mas Saul terminou mal. Salomão começou muito bem. Quem não lembra daquela oração maravilhosa que ele fez quando ele apresentou ali a consagração do templo? A visão que ele teve quando o Senhor chega para ele e diz: me peça o que você quiser, e ele pede sabedoria. Mas a Bíblia diz que as mulheres com quem ele casou reverteram o coração dele no final da vida dele. Davi teve problemas. Davi caiu. Davi teve problemas. Mas Davi terminou sua vida com o testemunho do próprio Deus dizendo: um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. Faça de hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Tudo que você fez de bom e que você fez para o Senhor, amém, você já fez. O que vai contar é o que você vai fazer daqui para frente. Então termine bem. Se preocupe em terminar bem, senão a gente vive de glórias passadas. Estamos terminando. Então, promovendo a transformação mental, social e espiritual. Trata do aluno, do seu educando, como uma pessoa integral. Assim, poderá promover uma revolucionária transformação em sua vida.
E aqui eu coloco a estratégia como uma ferramenta do ato educativo. Para alcançar uma pessoa integralmente, precisamos estabelecer estratégias. Devemos usar métodos e técnicas eficazes que despertem o interesse dos alunos. E para estabelecermos estratégias eficazes, precisamos conhecer o alvo que precisamos alcançar. E eu gostaria de desafiar você. Hoje é a abertura do congresso. Tem muita informação, muitas coisas que vocês irão receber até o final, até domingo, no final deste congresso. Mas eu faço uma pergunta aqui: qual o plano que você estabeleceu para alcançar os seus alunos? Eu quero desafiar você a sair desse congresso no domingo com um plano. Aleluia. Um plano. Saia daqui com um propósito dentro de Deus. Eu vou sair daqui com um propósito. O que você pretende fazer? De diferente, para que você veja de fato a sua aula ser melhor e você ver os resultados dos seus alunos. E eu quero encerrar contando uma experiência. Faça a diferença. Eu tenho orado a Deus ultimamente para poder fazer a diferença, para não ser mais comum. E quando eu falo aqui fazer diferença, não é estar nos holofotes, não é ter milhões de pessoas me seguindo no YouTube ou me seguindo lá no Facebook, não é isso, mas de fazer a diferença na vida das pessoas. Diz que certo escritor, ele foi para uma casa de praia no intuito de buscar inspiração para terminar o seu romance. E no amanhã, antes que o dia amanhecesse, ele resolveu fazer uma caminhada à beira-mar. Ele saiu pela praia caminhando, e ao longe ele viu o vulto de uma criança que movimentava um corpo que parecia bailar. E aquilo chamou a atenção daquele escritor, e ele apressou os passos. E quando chegou, ele viu um menino e perguntou: menino, o que fazes? E aquele menino, ele abaixava e pegava uma estrelinha do mar e dizia: eu estou salvando as estrelinhas do mar. E aquele homem riu e disse: não sejas tolo, menino. Existem centenas de quilômetros de praia. E existem milhões e milhões e milhões de estrelinhas do mar que foram jogadas para a praia. Daqui a pouco o sol vai esquentar e todas elas vão morrer. Você acha que vai fazer diferença você pegar uma ou outra estrelinha jogando nas águas? Aquele menino, sem responder o que aquele escritor dizia, abaixou-se, pegou uma estrelinha e disse para ele: pode não fazer diferença para as estrelinhas, mas para esta aqui vai fazer diferença. E aquele escritor não conseguiu dormir à noite. E no dia seguinte ele se juntou ao menino para salvar as estrelinhas do mar. Eu quero dizer para você nesta noite, caro professor, Deus te chamou para você fazer a diferença. O Senhor te escolheu para você salvar vidas. Talvez não consigamos resolver os problemas sociais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Talvez não consigamos resolver o problema da violência, da droga, das drogas, que muitas vezes permeiam as nossas cidades. Mas nós podemos salvar uma vida que pode fazer uma grande diferença. Aleluia. Então se coloque agora como instrumento de Deus, como agente de Deus, e diga: Senhor, eu quero fazer a diferença a partir de hoje. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para fazer a diferença na minha cidade, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, aonde eu estiver. Eu quero fazer a diferença. Fique de pé, meus irmãos. Fica de pé nesse momento. Erga sua mão direita para os céus agora. Glória a Deus. E diga: Senhor, eu quero fazer a diferença. Diga: eu vou fazer a diferença, Senhor.
Deixa que o Senhor te use. E eu volto a colocar